livro no seu último capítulo, Apocalipse capítulo 22. Estarei lendo aqui a partir do verso 12 até o final. Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 12, diz assim a palavra de Deus, palavra viva, palavra que nos toca, nos transforma, nos redime, nos cura e nos instrui. Diz assim o texto sagrado: mesmo sentados, mas atentos à voz do Espírito Santo. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor seja sempre com todos. Amém. Pai eterno, Pai bendito, Pai amado, Pai bondoso, misericordioso, nós celebramos o Teu nome, nome santo, nome doce, nome bom, nome de um Deus vivo. Obrigado, Deus, porque nesta manhã de domingo o Senhor nos reuniu em torno da Tua palavra, nesse santuário. E suplicamos que o Senhor nos alimente e nos toque, e que o Senhor nos aceite na Tua presença santa, e nos fale copiosamente nas nossas necessidades. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Teu Espírito Santo testificará com o nosso espírito, a nossa alma. Abençoa Teu povo aqui reunido, a cada um de nós. Como nós precisamos ouvir a Tua voz, como nós precisamos sermos tocados pela Tua graça, pela Tua bondade. É a nossa oração de gratidão e súplica, no Teu nome, ó Deus vivo, em nome de Jesus. Amém. Certa vez, uma mãe compartilhou que o seu marido havia viajado, como de costume, a trabalho. E seu filho disse que queria que seu pai voltasse logo. E a mãe, logo já de imediato, falou: porque você sempre recebe do seu pai presentes. Quando ele chega de viagem, você recebe presentes. E ele logo em seguida disse: não, mãe, eu quero que ele volte logo porque eu o amo. A mãe ficou surpreendida com aquela resposta do seu filho. Foi uma grata surpresa para aquela mãe ter ouvido algo tão assim incomum, tão incomum. Eu quero que ele volte logo, porque eu o amo. Está com saudade do seu pai. Será que nós podemos dizer o mesmo, não só de um pai, de uma mãe, de um filho, de um ente querido que se ausenta, mas dizer de Jesus, o nosso Senhor,
que queremos que Ele volte logo, porque nós o amamos. Jesus, ao se separar dos seus amigos e de sua família, dos seus irmãos, Ele deixou saudades. Quero ler aqui alguns versos lá de Atos, no seu primeiro capítulo, a partir do verso 6, que diz assim, Atos 1, a partir do verso 6, a ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, a uma nuvem, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos do céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. E o tempo foi passando. Tenho certeza de que muitos daqueles que estavam presenciaram essa subida de Jesus ao céu, voltaram naquele lugar, ou passando por aquele lugar, e ficavam olhando para o céu, quem sabe esperando que ele voltasse. Jesus, depois que foi ressuscitado, ao 3º dia da sua morte, ele ficou cerca de 50 dias ainda em carne e osso, ensinando os seus discípulos e muitos outros discípulos que se somavam à sua igreja, a igreja que crescia muito, mesmo a partir do seu derradeiro fim, crucificação. Eu tenho certeza que muitos amigos ficaram por dias, por semanas, esperando que ele voltasse logo, com saudades. Porque a gente pode pensar, se nós somos tocados pela palavra de Deus pregada hoje, imagine ouvirmos do próprio Filho de Deus as suas pregações. Não foi à toa que ele tocou muitas multidões. Não foi à toa que ele abençoou muita gente. Eu tenho certeza que aqueles amigos e parte da sua família ficaram ali estarrecidos e esperando que ele voltasse, e com saudade a cada dia, porque a sua presença era diferente, a sua palavra era diferente. E o que manteve isso vivo até os dias de hoje é a fé, a esperança, a fé e a esperança que moveu os homens a partir daquele momento, por obra e ação do próprio Espírito Santo. Verso 12 de Apocalipse, que nós lemos, capítulo 22, diz, eis que venho sem demora. Nessa profecia está o Senhor nos dizendo que teremos ainda galardão pelas nossas obras. Hoje, esse galardão começa por mantermos a nossa fé e esperança. Se é uma coisa que nós queremos, sempre é um presente, não é o Derlei? O Derlei ganhou 2 presentes hoje, né? É o galardão dele ter vencido aí na dinâmica, e é assim mesmo. Só que o principal galardão que o Senhor tem nos dado hoje é manter a nossa fé vívida, na esperança de que, na sua palavra, ele diz para nós, eu venho logo sem
demora. E essa palavra que hoje nos assiste, nos toca, nos fala ao coração, é para mantermos a nossa fé vívida, é para mantermos a nossa comunhão com Ele, aguardando a sua vinda. Passaram-se séculos. Mas essa palavra, essa mensagem vem sido pregada há séculos antes de Jesus nascer, através do profeta Isaías, no seu capítulo 40. No seu capítulo 40, a palavra vai dizer a mesma coisa. O Senhor vem, e que o seu galardão está com ele, o seu braço dominará. No verso 10 de Isaías 40. E ele virá sem demora. Passaram-se séculos depois dessa pregação do profeta Isaías, texto inclusive que o próprio Jesus pregou na sua vinda perante o seu povo, e que ainda pela sua pregação do próprio Filho de Deus não foi aceita, não foi ouvido, porque eles não tinham mais fé, apenas aguardavam um libertador político, não tinham mais fé no Filho de Deus, não tinham mais fé na palavra de Deus, porque quem sabe estavam esperando, e o Jesus, o Messias que eles esperavam, demorou. E quando veio numa prefiguração humana, muito humana, pobre, desfigurado. O próprio Isaías nos diz em outro texto que era difícil olhar para ele. Então não era tão lindo como bastante desenhou a igreja por séculos, da imagem linda de um Jesus loiro, olhos azuis. E a palavra de Deus tem sido pregada e às vezes transtornada. E é por isso que nesses textos que nós lemos aqui, Apocalipse fala, ai daquele que acrescentar ou tirar algo da minha palavra, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Porque a palavra de Deus não pode ser mudada, ela tem que ser espalhada, pregada. Mas a partir do nosso coração, da nossa comunhão com Ele. E mantermos vivos a nossa fé. E até que Ele vem sem demora. Porque é que nós achamos que a nossa vida, o tempo de Deus é a mesma coisa. Não é. Como nós conhecemos também que o Senhor um dia como 1000 anos como um dia. O tempo para o Senhor é muito distinto, diferente do nosso, porque nós somos humanos. E isso difere muito da personalidade e da realeza do nosso Deus. Hoje esse galardão que nos fala começa por mantermos então a nossa fé e esperança vívidas até que Ele de fato volte. E com seu braço forte Ele continua dominando. Nós só não enxergamos porque nós não temos a fé suficiente. Às vezes achamos que estamos em meio a tanta bagunça que Deus perdeu o controle. E não perdeu. Ele continua soberano. O que tem acontecido à nossa volta nada mais são do que as profecias sendo vivenciadas por nós. Se nós olharmos para a palavra dele com cuidado, vamos ver que tudo está se cumprindo. E às vezes isso nos aponta que ele está cada vez mais perto. Eu, como já disse aos irmãos em recente estudo, na minha concepção particular, ainda tem algumas coisas para acontecer, mas na minha percepção. Portanto, a gente tem que esperar a cada momento, a cada dia, esse futuro que pode ser daqui a pouco. O mais importante é que a palavra de Deus, ela continua firme, viva, até hoje. Então, nós precisamos nos abrir a ela cada dia mais. E esperarmos ouvir dele as palavras que nosso coração precisa. O Senhor aqui nos mostra, nessa revelação profética, que a felicidade está em termos nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Aqui ele fala que a felicidade está em termos das nossas vestes, do corpo e da alma, no sangue de Jesus, que é esse sangue que nos lava, nos liberta, nos coloca diante de Deus puros. É só através do sangue de Jesus que nós podemos então nos achegarmos a Ele. E que Ele nos fala com veemência
que a felicidade está nesse ato de fé em que Jesus nos purifica. Então a felicidade não está em não nos faltar nada. A felicidade não está em nossos projetos humanos. A felicidade não está naquilo que as pessoas nos dão. A felicidade não está no abastecimento da nossa casa, em tudo que nós precisamos e queremos e gostamos. A felicidade está em si nós sermos purificados por esse sangue de Jesus. É claro que nós temos muita dificuldade de entendermos essa ação de Deus, de nos purificar, nos salvar por ato tão atroz, tão distinto, de tanta violência, de tanta desumanidade. Mas podemos compreender que toda essa ação violenta pertence à humanidade. É assim que a humanidade tem tratado as coisas. Temos assistido isso a cada dia mais. Violências, assassinatos, mortes sem sentido, acidentes sem sentido, pessoas que vivem se drogando em todos os tipos de drogas e matando, machucando outras, guerras entre alguns países, ódios entre irmãos, ódio dentro da família. Isso só é prenúncio das profecias que constam no livro do Senhor. E ele volta a dizer que a felicidade está aquele que tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E nós precisamos lavar nossas vestes, porque são tantos pecados, são tantas injustiças, tantas violências, que nós precisamos de fato, cada dia mais, que esse sangue nos purifique, nos mantenha a fé viva, nos mantenha a esperança, porque Ele é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Por mais que estejamos com saudades de Jesus, como estivera aqueles seus discípulos, aquela igreja que emergia, nós podemos manter vívida em nosso coração essa doce esperança que Ele tem. Precisamos então, para isso, buscarmos a comunhão. Precisamos então amar ao Senhor. E eu fui surpreendido pensando de que qual é o tipo desse amor. Como nós podemos hoje dizer que amamos a Cristo? Como que é o nosso amor a Jesus? E aí nós podemos fazer uma relação direta com uma carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. E lá existe ali umas características desse amor. Um amor que se entrega, um amor que dá a vida pelo outro, que não se ufana, não se soberbece, não compete. Um amor que faz sem esperar o retorno. E aí nós somos surpreendidos que é quão difícil esse amor. E aí como que nós vamos amar ao Senhor? E temos esse sentimento de que Ele venha logo. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade com isso. Nós temos dificuldade em amar o nosso próximo, quanto mais amar a Deus. Será que hoje nós estamos dispostos a sermos honestos e dizer que nós amamos Jesus de fato, ao ponto de clamarmos: Maranata, venha logo, Senhor Jesus? Eu refletindo, eu vi que eu não amo tanto assim. E eu preciso ser honesto.
que esse amor me impacta. Eu não compreendo direito. Aí me veio a lembrança de outro texto, também no Apocalipse, capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É uma carta à igreja de Éfeso. Depois você pode ler essa carta com calma durante essa semana em sua devocional. Nós temos que voltar então ao primeiro amor. Nós precisamos clamar enquanto igreja para Ele nos ensinar a amar. Porque nós temos assistido dia a dia uma crescente derrocada da sociedade, das famílias, um contra o outro. O desamor é muito notório. Os ataques, as violências. Isso tem acrescentado a cada dia. Então nós precisamos hoje clamar ao Senhor que nos ensine a amar. Amar ao próximo, amar a família, amar a igreja. Dietrich Bonhoeffer, preso nas garras do nazismo por Hitler, preso, porque ele, um pastor que criticava a postura assassina de Hitler, e foi preso como muitos outros. E ele estava prestes a morrer, e um dos seus textos maravilhosos desse pastor preso, pastor luterano, ele diz que nós precisamos amar a igreja, amar o corpo de Cristo, amar a noiva do Senhor Jesus, amar a noiva, o Espírito, e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça a água da vida. Nós precisamos beber dessa água da vida. Ou como eu bebo pouca água, os meus rins têm reclamado. Mas nós precisamos tomar muita água da vida para encher essa nossa sede, para vivermos essa realidade tão difícil. Mas não é que a gente não deixe de ver as injustiças, mas que possamos ter a esperança de que a palavra de Deus está se cumprindo. Deus nunca esteve tão presente como hoje, a nos percebermos que nós somos incapazes de amar sequer o nosso próximo que vemos. E aí dizemos, nos arrogamos que amamos a Deus sobre todas as coisas. Eu acho que nós não somos muito honestos, a começar por mim. Então acho que precisamos, nas nossas orações, nas nossas reuniões de oração, clamarmos pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, pelo sangue do Cordeiro que venha sobre nós e nos purifique, nos faça limpos e as nossas vestes brancas na sua presença. E que Ele nos ensine a amar. Que Ele nos ensine a amar a Ele primeiro. Depois a nossa família. Amar aqueles que estão perdidos. E quem sabe nós podemos dizer: eu quero que Ele volte logo, porque eu o amo. Como disse aquele filho com saudade do seu pai. E deixou bem claro: não é porque os presentes que Ele me traz sempre, não, mãe, é que eu amo o meu pai. E aí a gente pode hoje pensar que se nós não queremos que Jesus volte logo, porque nós não amamos de fato. A dor no coração daqueles discípulos, segundo Atos 1, de ver Jesus ali indo embora, a insegurança que Ele tocou naquelas vidas. Jesus está se ausentando. Eu fico tentando imaginar a insegurança, o medo daqueles homens e mulheres, que o Senhor, que era a companhia, que era a força,
que era o braço forte de Deus, agora estava se ausentando, mas ele disse: olha, eu vou deixar com vocês o meu Espírito Santo, que é a minha pessoa, que é a mesma coisa. E ele nos incita hoje, nos desafia hoje que nós mantenhamos a nossa fé e a nossa esperança, porque eu venho sem demora. Não percamos tempo em louvar a Deus. Não percamos tempo de adorar. E Ele continua buscando adoradores, verdadeiros adoradores que o façam em espírito e em verdade. Não de qualquer jeito, não de forma ritualística, mas de coração e alma, sabendo que Ele está conosco na pessoa do Espírito Santo. Amemos uns aos outros, amemos a família, amemos a igreja. Não critique, não maltrate a igreja. Essa era a pregação de Bonhoeffer no seu livro, que nós vamos cuidar da igreja, que é a noiva. Não maltrate a igreja. Respeite e ame a igreja do Senhor Jesus, do qual fazemos parte. A igreja militante, que também perfaz a igreja celestial. Esta é a palavra de Deus, a profecia, a nós hoje pregada. A fé é que nos coloca diante dele de maneira especial. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, começo, sou o Ômega, o fim, o primeiro e o último. Eu sou o princípio, a nugência, estou o fim, aqui do Apocalipse. Bem-aventurados, felizes, são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Temos a oportunidade disso. Não vamos ficar esperando, não sei sabe o que acontecer enquanto nós temos Ele conosco. Que Ele nos ajude a enxergar a sua ação em nosso dia a dia. A sua ação em nosso dia a dia. E eu queria compartilhar algo assim com vocês, algo tão singelo, mas também foi a mão de Deus dizendo assim: é assim que eu acho. Eu fui buscar o almoço ontem, subi a rua de minha casa, andando, vou buscar o almoço lá, me falaram que a feijoada é muito boa. Quem gosta de feijoada, nordestino, arretado, pernambucano, é boa feijoada, completíssima, vou provar. Já tinha feito meu devocional e fui. Cheguei lá, falei com o dono do bar, tem uma feijoada assim, médio, grande, olha, né? Grande, para viagem. Já colocaram no balcão, já com a sacolinha amarradinha já. Eu paguei, vou esperar, não, está aqui já, pode levar. É que era desse de outra pessoa, faça outra aí. Aí Deus falou no meu coração, é assim. É tudo aqui, ó. O que eu tenho que fazer ali? Nossa, coincidência. Não existe coincidência, irmãos. Existe a ação de Deus. Se a gente caminha com Ele e quer que Ele caminhe com a gente, é assim que Ele faz. Tudo que acontece na nossa vida é a direção dEle, tudo. Até uma feijoada das boas, amarradinha já. Não fiquei 5 segundos naquele lugar. Oi, tem que, já paguei ali, não precisa segundaria não, já está aqui, não, tchau. Esse que veio sem demora. Porque Ele está conosco. Ele foi. Que não fiquemos como aqueles discípulos olhando assim para o céu, aí veio o anjo. Vocês estão olhando? O Senhor que subiu lá, Ele vai descer da mesma forma, logo, pode ser agora, pode ser daqui a pouco.
Eis que venho sem demora. Então vamos manter a nossa fé, nosso coração aberto para a ação efetiva do Espírito Santo na nossa caminhada cotidiana, nas coisas mais simples possível. Ele é Deus simples. E foi por isso que não aceitaram Ele, porque é Deus simples. Ele quer um coração simples, humilde na sua presença. Que nós possamos enxergar a cada dia a sua ação efetiva na nossa caminhada. E percebemos que tudo vem da mão dele. Abençoados. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com alegria, cantando chuvas de bênção. Vamos em pé, com alegria, louvemos a Deus.